Você pode criar a vida dos seus sonhos imediatamente. E eu tô aqui pra te provar com a minha vida que isso é possível. Gente, eu já vou começar falando que eu não sou herdeira, não vim de família rica, pelo contrário. Sempre trabalhei, desde os meus 13 anos e já trabalhei em todos os lugares que vocês podem imaginar, sapataria, enfim, sempre corri atrás, né? Mas o que eu posso falar pra vocês é que já tem uns 3 anos, 4, que a minha vida mudou completamente. E foi quando de fato eu comecei a aplicar tudo o que eu sei sobre mentalidade, lei da atração, vibração e etc. Espiritualidade no geral. Então, realmente eu vim falar pra vocês que funciona. E eu vou contar pra vocês o que eu fiz, né, com alguns vídeos. Vou explicar pra vocês os exercícios que eu faço diariamente e contar minha trajetória, porque eu acho que o exemplo é sempre importante nesse momento, né? Você vê que pessoas que vieram talvez de um lugar muito parecido com o seu conseguiram alcançar aquilo que desejavam. Eu vim de uma família disfuncional. Eu não conheço meu pai biológico, né? Então eu já tenho essa ferida, assim. Eu venho com esse rastro de abandono. Também não falo com a minha mãe biológica. Eu fui criada pelos meus avós maternos. Eles são meus verdadeiros pais, quem eu chamo de pai. Então eu já começo falando que eu não pude levar essa máscara do vitimismo por muito tempo na minha vida, porque eu vou falar pra vocês que se fazer de vítima e, sabe, da sua própria história é uma das coisas que mais atrasam as manifestações, os seus desejos e tudo mais. Eu passei por muitos anos achando que eu iria ser abandonada de novo, que qualquer pessoa que chegasse perto de mim era pra me fazer mal, que eu ia perder todo mundo que eu amava, isso pra tudo, relacionamento, amizade. Eu nunca consegui namorar antes, porque eu sempre achava que eu ia ser abandonada, então eu meio que evitava, então eu mesmo me sabotava por conta dessa situação de abandono que eu tive na minha infância bem novinha, onde eu não tinha controle, né, sobre aquilo. Nesse vídeo eu vou resumir, mas conforme eu vou fazendo o vídeo, eu vou abordando algumas situações da minha vida né, de forma mais profunda para vocês também se conectarem. Mas resumindo, a partir de 2016, de fato, a minha vida começou a mudar. Eu tive um problema muito sério psicológico, que eu tive síndrome do pânico de uma forma bem severa. Eu não conseguia andar na rua, eu tinha crise de ansiedade todos os dias e crises de pânico, assim, muito fortes, a ponto de eu ter que ir pro hospital. A ponto eu não conseguia tomar banho sozinha, minha mãe tinha que ficar comigo no banheiro, eu não conseguia andar na rua. E a partir desse problema foi quando eu comecei a olhar para minha mente. Eu falei, não vai ser o remédio que vai me ajudar. Na época eu cheguei para o psiquiatra, eu tomei 3 meses de remédio, mas eu sabia que não seria o remédio a minha salvação. Eu não queria ficar presa, refém, né, de tomar muitos remédios. Na época eu cheguei a ter que tomar, acho que 4 ou 5 remédios, então eu não queria isso para minha vida. Foi quando eu, de fato, comecei a olhar para isso e a fazer diferente. Eu não vou entrar muito no mérito de religião, porque não acho que seja isso, mas a espiritualidade na época me ajudou muito e foi me apegando a Jesus mesmo que muita coisa começou a mudar. Mas eu queria também entender a minha mente, o que na minha mente fez com que eu chegasse naquela situação a ponto de não conseguir tomar um banho sozinha. Eu não conseguia ir no portão da minha casa, que eu começava a ter crise de pânico. Eu tinha certeza que eu ia morrer a qualquer momento. Se alguém aqui já teve, comenta aqui, porque realmente é algo surreal. Eu queria entender como que eu consegui chegar nessa situação, a esse ponto. E foi aí que eu comecei, de fato, a me aprofundar nessa parte de mentalidade. Nessa época eu morava em outra cidade, porque eu estudava fora, eu trabalhava, e aí eu larguei tudo, eu precisei largar tudo e voltar para casa dos meus pais, que eram numa cidade vizinha. Então eu voltei para casa dos meus pais sem trabalho, sem dinheiro e doente, tendo que tomar 5 remédios por dia e fazer um tratamento com um psiquiatra um tratamento bem forte. É, e aí, de forma muito intuitiva, eu lembro da minha mãe me falar de alguma coisa sobre orar de madrugada e eu decidi fazer uma oração de madrugada, mas declarando sobre a minha vida que eu já era curada.
E isso já juntando tanto a espiritualidade, que é o que eu tinha ali na hora, com o pouco de conhecimento que eu tinha de mentalidade. E eu fiz isso. Não sei ao certo quanto tempo eu fiz, mas acredito que foi por volta de 1 mês e meio, por aí. E eu lembro até hoje, gente, foi, eu acho que a primeira coisa que eu manifestei foi a minha cura. Desde que eu comecei a ter essa consciência, né, de que a gente conseguia fazer algo pela nossa vida, mudar o rumo da nossa vida. Fazendo isso, 1 mês e pouco depois, eu lembro que eu fui a uma igreja e o pastor pediu para orar por mim e eu não conhecia ele, eu deixei. E no meio dessa oração eu senti um choque saindo da sola do meu pé até a ponta da minha cabeça. E essa coisa foi, assim, uma das sensações mais palpáveis que eu tive. No final da oração, ele virou para mim e falou que eu estava curada. Exatamente a frase que eu repeti todos os dias nessa oração da madrugada que eu fazia. E de fato, eu me senti curada. Liguei pro meu psiquiatra, ele falou amém. E a partir daí eu comecei a fazer desmame dos remédios e consegui voltar a uma vida normal, a andar na rua. Eu consegui voltar com a minha vida, né? Óbvio, ficou com algumas limitações, né? Eu ainda tinha um pouco de medo daquilo ali voltar, mas eu consegui tomar controle de volta, sabe? Eu continuei fazendo essas afirmações todos os dias de que eu era curada, de que eu era abençoada, de que eu era amada, e muita coisa foi mudando. Nessa época eu comecei a ler alguns livros. Eu já conhecia o livro O Segredo e eu li novamente porque da primeira vez que eu tinha lido, que foi há muitos anos atrás, eu não tinha absorvido o conteúdo, de, sabe, direito. Li novamente, enfim, comecei a ler muito. Na época eu comecei a ler também um livro chamado A Autorresponsabilidade, que é de um coach. E essas coisas foram mudando. Comecei a ler muito sobre Joe Dispenza, Bob Proctor, e realmente comecei a aplicar algumas coisas na minha vida e de fato eu vi muito movimento. Mas foi a partir de 2021 que de fato eu comecei a sentir muita diferença na minha vida e comecei a manifestar. A minha cura foi lá em 2018, 2017, 2018 por aí. Eu não passei muito tempo doente, graças a Deus. Mas foi em 2021 mesmo que aconteceu a primeira expansão mesmo de consciência e o primeiro salto na minha vida, assim. Eu fiz um processo de coach na época, eu já fazia terapia, faço terapia desde 2016, quando tudo começou. Mas em 2021 foi quando eu realmente comecei a me revoltar, a falar, cara, eu mereço mais, eu não quero ficar aqui. Eu trabalhava em empregos bem que pagavam um pouco, né? E foi quando eu falei, não, eu mereço mais, eu tenho capacidade de ir mais fundo, né? E foi quando realmente eu coloquei a minha vida em movimento. Quando eu comecei a treinar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, acordar cedo, fazer o que eu tinha que fazer. E aí chegou uma proposta de emprego para mim, muito melhor do que eu tava. E foi um salto pequeno, mas foi um salto ali. E foi de uma forma muito intuitiva. Eu ainda não fazia tanto de forma intencional como eu faço hoje, né? Os exercícios e me imaginar mesmo vivendo a vida que eu quero. Então eu fiquei 2 anos e pouco, quase 3, nessa empresa e encerrei o ciclo e foi muito bom. Foi um tempo onde eu aprendi muito, onde eu convivi com pessoas que estavam fazendo esse movimento de sair de um patamar mais baixo para um patamar maior. Inclusive os donos dessa empresa, porque era uma empresa ainda pequena na época, eu fui uma das primeiras funcionárias. Eu aprendi muito, foi quando realmente eu tive um boom assim na minha mente e eu vi com os meus olhos, né, coisas acontecendo. Quando você realmente trabalha ali na sua mente para você crescer, você consegue. Foi quando eu vi isso. E aí encerrei esse ciclo e coloquei na minha cabeça que eu queria vir para o Rio, né? Essa cidade é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria vir para o Rio e coloquei um X de salário. Eu queria tal salário e eu queria trabalhar de tal forma. Enfim, foi quando de fato eu comecei a realmente visualizar essas coisas acontecendo na minha vida. Então, em 2022 foi quando tudo começou a acontecer na minha vida de verdade, né? Mas antes
passei por um caos, assim, na minha vida, tanto em questão de relacionamento. Eu nunca namorei antes de casar, e sempre foi meu sonho casar. Então, antes, eu ainda tinha, eu percebia que eu ainda tinha algumas crenças em termos de relacionamento, porque eu não conseguia, simplesmente ficava com isso travado. E aí, na época, eu passei por uma desilusão amorosa que foi super rápida, assim, de um mês e pouco, mas que me deixou muito mal, mas que fez eu parar pra pensar, sabe? Aquela coisa do pé na bunda que te joga pra frente, foi exatamente isso. E aí ali eu realmente tive um estalo, eu falei, eu não mereço passar por essas coisas, eu mereço muito mais. E foi quando de fato eu comecei a fazer tudo de forma muito intencional. E aí eu comecei a mandar currículo, enfim, a fazer minha parte. E eu lembro claramente que eu fui procurar uma casa. Eu falei, vou procurar a casa que eu vou morar. E eu achei uma casa que eu achei muito interessante e quis mandar mensagem, falei com a dona e a casa tinha acabado de ser alugada. E ela tinha um contrato que tinha que ser no mínimo 1 ano. Então, isso era, sei lá, acho que junho de 2022. E eu falei, não vai dar, né? Não vai ser essa. Mas eu cismei com a casa. E eu comecei a visualizar morando nessa casa. Falei, eu quero morar nessa casa, eu vou conseguir morar nessa casa. Eu bati o pé, gente. Eu bati o pé e eu andava na rua achando que eu tava lá na Barra. Enfim, fui fazendo isso. E quando foi no início de outubro, uma vaga numa multinacional que eu não conhecia, eu não cheguei a mandar currículo. Surgiu essa vaga para mim. Uma amiga me falou, amiga, tem uma vaga aqui, você tinha comentado que queria vir para o Rio, tenta. Eu tentei. Resumindo, em 18 de outubro de 2022, eu tava morando nessa casa, que era toda mobiliada, era lindinha, do jeito que eu queria, era bem pequenininha, mas era do jeito que eu queria, ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava em Angra, com vários benefícios bons, assim, que conseguiam me dar uma vida confortável no Rio de Janeiro e dentro da casa que eu falei que eu queria morar. Então, foi super rápido, comecei esse movimento, acho que final de maio para junho, e em outubro eu já estava ali, no cenário que eu estava criando já na minha mente, há meses atrás. E aí, eu olhei e falei, é possível, e eu vou fazer isso com tudo que eu quiser. Eu fiquei 3 anos nessa empresa, mas assim que eu cheguei, eu falei, eu quero casar. Se eu conseguir manifestar isso tudo, eu vou conseguir manifestar meu casamento. E aí eu comecei a imaginar que eu estava namorando. Então eu botava filme pra assistir sozinha e eu imaginava que tinha uma pessoa ali comigo. E, enfim, gente, eu sempre falo isso pro meu marido hoje, porque ele foi exposto a esse conteúdo final do ano passado. Eu sempre falo pra ele, você tem que pagar de maluco, não tem como você querer ser normal e aplicar essas coisas na sua vida. Não vai dar certo, porque não é racional. É algo que você precisa fazer com a sua alma mesmo. E vai dar de maluco, gente. Pra dar certo, você precisa dar de maluco. Então eu ficava imaginando, às vezes eu ia jantar sozinha, eu ia pro cinema sozinha, e aí eu imaginava que eu tava de mãos dadas, e fiz isso por também 3, 4 meses. E aí quando foi fevereiro de 2023, pouquíssimo tempo depois de eu estar morando no Rio, eu conheci meu marido. E no início desse ano a gente de fato casou, mas ano passado a gente já morava junto. Então, mais uma coisa que eu manifestei. E um detalhe, eu escrevi uma carta para Deus na época e fiz meu vision board, né, juntos e fiquei ali escrevendo. Todos os dias eu escrevia como era a pessoa que eu queria casar. E, gente, depois de um tempo, quando eu fui de fato casar, eu achei essa carta e assim, surreal. O meu marido é exatamente tudo que eu escrevia naquela época. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que funciona. Hoje, eu não trabalho mais na empresa, eu pedi demissão já tem uns 3 meses, porque hoje eu estou no momento de manifestação de uma realidade ainda maior do que a que eu vivo, mas eu fiz esse vídeo, vou continuar fazendo vídeos para falar como foi todo esse processo e como está sendo o meu processo atual também, porque eu acho muito importante esse conteúdo. Foi algo que me tirou mesmo de uma vida onde, não é que eu não era feliz, porque eu era grata, né? Mas foi esse conteúdo e
colocar tudo isso em prática, que de fato fez eu viver as coisas que eu queria viver, não as coisas que eu achava possível viver, entende? Eu vou trazer muito aqui sobre Neville Goddard, que ele fala muito sobre isso, né? Que a nossa mente, ela vive, a gente vive, aliás, o que a nossa mente acha possível, né? Então a gente precisa trabalhar mesmo a nossa mente, tirar as nossas crenças limitantes para que a gente consiga avançar. Hoje eu vivo coisas que lá atrás eu achei que eram impossíveis. A questão do. Eu vou me aprofundar, né, em certos assuntos, mas casar, chegou um tempo que eu achava que eu não ia casar, que eu ia ficar pra titia mesmo. Eu achava que eu não ia achar ninguém legal e que combinasse comigo e que fosse parceiro, enfim. É, a minha realidade financeira era muito, muito diferente, né? Muito diferente de lá atrás, quando eu contei pra vocês de 2016, de 2021. Eu dei um salto muito grande, foi muito rápido. Eu fiquei 3 anos na empresa, então em 3 anos eu fui promovido, acho que duas, três vezes. Então eu falo pra vocês com toda a certeza do mundo que é possível sim manifestar toda a vida que você deseja e até muito rápido, né? Se você realmente se aprofundar nesse conteúdo, colocar em prática mesmo a sua imaginação, que é o seu poder criativo, é o que te ajuda a criar mesmo. Então, sabe, imagina, se visualiza e nos próximos vídeos eu vou mostrar, né, mesmo como que eu faço isso, porque eu sei que não é fácil. Eu demorei alguns anos para realmente pegar no tranco, para realmente pegar o ritmo. E hoje eu faço isso com os pés nas costas. Mas eu garanto para vocês, gente, esse conteúdo é muito rico, esse conteúdo é muito precioso. Então, venham comigo, eu vou contar para vocês direitinho, eu vou explicar como que eu fiz passo a passo. E eu tenho certeza que eu vou ouvir muitos testemunhos aqui nos comentários. E óbvio, né, gente, eu vou continuar contando pra vocês tudo que eu vivi até aqui, tá? Um beijo, me contem nos comentários o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu me aprofunde mais. Eu tenho mais vídeos, tem mais assuntos para tratar com vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar. E confiem, confiem mesmo no seu poder criativo, usem a sua imaginação, porque vocês vão ver coisas, vocês vão viver os sonhos de vocês assim de forma palpável, na mão de vocês, sabe? É muito bom, é uma sensação indescritível.